CBN Eleições 2024. Seguindo aqui nessa nossa reta final, né, deste segundo turno da eleição aqui na capital, desejar um bom dia ao candidato Abílio Brunini, do PL, que já está aqui conosco. Bom dia, candidato, fica à vontade para dar um bom dia aí para a nossa audiência. Bom dia a todos. Primeiro quero agradecer aos votos daquelas pessoas que nos ajudaram a chegar aqui no segundo turno, porque é a primeira entrevista que a gente faz aqui na segunda Falamos turno. rapidamente só por telefone, né, candidato? Foi sim. Foi então, rapidinho. Quero agradecer a cada um de vocês que estão nos apoiando, dando esse suporte, agradecer a Deus, a minha família e a cada um de vocês aqui do programa, que abrem esse espaço para a gente vir participar e falar das nossas propostas e ajudar a democracia a ter seu resultado final. A gente quer conversar um pouco, candidato, né, a respeito dessas propostas, inevitavelmente a respeito de alguns episódios que a gente acompanhou, né, nos últimos dias, e também, é claro, né, trazer uma repercussão também desse debate que foi realizado pela TV Vila Real ontem. E aí eu queria começar tratando de um tema. O senhor, durante todo o debate ali, o senhor fez aquela relação, né, entre o seu adversário, o candidato Lúdio, ligando ele a um suposto apoio do Emanuel, a membros, né, da atual gestão que estariam apoiando, e aí ao final da noite, isso teve muita repercussão ao longo de todo o dia, e aí já no período da noite, o prefeito Emanuel Pinheiro gravou um vídeo dizendo que teria sido, entre outras coisas, teria sido procurado por aliados, companheiros do senhor, para que ele o apoiasse agora neste segundo turno. O senhor já até se manifestou, mas enfim, até, né, porventura algum ouvinte, alguém que está nos acompanhando não tenha visto, né, essa situação, queria que o senhor conversasse, né, com o eleitor a respeito disso. Claro. De fato, houve essa procura, o senhor tomou conhecimento dessa situação e como é que o senhor recebeu esse vídeo, né, gravado pelo prefeito Emanuel Pinheiro, dizendo que foi procurado para apoiá-lo nesse segundo turno? Olha, eu gostaria de pedir aqui que o Emanuel fizesse um exame toxicológico. Acho que alguma coisa não está batendo muito bem nele ali, não. Nunca que eu pediria qualquer apoio ao Emanuel. Nunca que alguém fosse pediria em meu nome. E se alguém pediu para ele o apoio dele, ambos não estavam sóbrios no momento que fizeram isso, porque de modo algum. Eu não quero o apoio do Emanuel, nem se ele fosse o cara que tivesse influência de transferir voto, coisa que ele não é. E eu não quero de maneira nenhuma me ligar ou aproximar do Emanuel, ou do seu partido, do seu grupo político, de nada disso. Eu acredito que o Emanuel representa, no atual momento, o pior cenário político da história do Mato Grosso. Ele é o remanescente do Silval Barbosa, ele é o remanescente dessa turma, e ele está associado ao Lúdio Cabral. E esse vídeo é aquele vídeo do seguinte: se o Lúdio não aceita o apoio dele e o apoio atrapalha, então ele faz o apoio negativo, né? Ele escolhe um adversário para poder fazer uma manifestação de apoio negativo para tentar desconstruir a narrativa de que o Lúdio estaria junto a ele. Mas todo mundo sabe que o Lúdio e o Emanuel estão juntos. Os servidores da prefeitura que estão sendo ali sofrendo pressão para poder apoiar o Lúdio, os servidores da prefeitura que estão vendo o secretário Estopa ir numa reunião falar que os professores têm que, dentro da sala de aula, fazer manifestação política, esses servidores sabem. A máquina da prefeitura, o Emanuel, o irmão do Emanuel, o Popó, o Estopa, o Adevair Cabral e todo o grupo ligado ao Emanuel está apoiando o Lúdio porque representa a continuidade da gestão do Emanuel em Cuiabá. Igor Tax, nem deu tempo de eu te dar bom dia, mas fica à vontade, meu amigo. Seja bem-vinda, fica à Bom vontade. dia. Bom dia, ouvinte CBN, bom dia, candidato. Ainda com relação ao debate de ontem, nós acompanhamos, é nosso dever acompanhar na íntegra tudo o que aconteceu. Percebi ali dois caminhos, duas estratégias distintas. A estratégia do seu adversário, de fazer perguntas específicas, técnicas específicas, número de população rural, o que a lei da responsabilidade fiscal faz, e a sua estratégia no sentido de colar a imagem do Lúdio ao Emanuel. A minha pergunta é, essas estratégias, elas são, de alguma maneira, trazem resultado para quem está assistindo, principalmente para aquele indeciso? As pesquisas mostram, até a mesma aquela que acertou, que o número de indecisos é baixo, que a margem para ganhar voto nesse segundo turno ela é muito pequena.
fazer com que o eleitor que votou no Lúdio pense bem antes de mudar o voto, que o eleitor que votou no Botelho, no Kennedy, aquela margem muito pequena de indeciso. Como é que o senhor se preparou para esse debate? De fato, essa foi a estratégia de colar a imagem do Lúdio no Emanuel, e como é que o senhor se sentiu ao ser vítima dessa estratégia dele de querer fazer comparações técnicas, perguntas técnicas no debate? Bom, primeiro, você lembra do debate de 2020? Lembra? O debate de 2020 era eu contra o Emanuel no segundo turno. Naquela ocasião, o Emanuel ficava fazendo perguntas técnicas e, observe a estratégia do Lúdio. Ele começa falando um assunto e faz uma pergunta diferente, para você ficar meio perdido entre o começo da pergunta dele e o que ele de fato perguntou. E ali, ele vem com uma pegadinha, para você ficar perdendo tempo respondendo aquela pegadinha que ele fez e não rebatendo o argumento da primeira fase do comentário dele. Essa foi a estratégia dele ontem. E essa estratégia, eu já passei por isso em 2020. O Emanuel fazia a mesma coisa. Ele falava um assunto e depois ele vinha e perguntava sobre dívida pública e dívida ativa. Você lembra disso? E toda vez que a gente respondia, não importa se a gente responde certo ou errado, ele sempre chegava com a resposta e colocava: esse candidato é um despreparado. Você lembra disso? Era o foco do Emanuel naquela eleição de 2020 e era a estratégia dele na eleição de 2020. Quando eu reparei que o Lúdio estava usando a mesma estratégia do Emanuel de 2020, fazendo a mesma coisa, fazendo perguntas de uma forma genérica do começo e depois chegava e colocava um tema específico que ninguém tem condições de saber todos os números da prefeitura, nem você e nem os caras lá, a não ser aqueles que ficam só no número. E o cara que fica só na LOA, que cuida só das contas da prefeitura, ele não vai saber de todos os artigos do Estatuto da Cidade. E o cara que estuda só o artigo do Estatuto da Cidade não vai saber de todas as questões da questão da política habitacional. Então, há uma mistura de informações que você precisa analisar como responder esses candidatos. Aí, no caso do Lúdio, ele veio com essa estratégia. A estratégia igualzinha à do Emanuel. E eu respondia, e quando eu respondia, ele falava: esse candidato é despreparado. Igualzinho o Emanuel fazia em 2020. E aí me deu aquele déjà vu. Você já teve déjà vu de estar passando de novo pela mesma coisa? Eu olhei assim e falei: cara, o Lúdio está fazendo igual o Emanuel. Parece que ele está copiando o Emanuel. Eu acho que o marqueteiro do Lúdio falou: olha, o Emanuel fez assim em 2020, faz assim também, que eu acho que vai tentando achar que vai dar certo. Só que não deu certo. Porque eu já tinha passado por isso antes. E a reação que a gente tinha era mostrar para a população cuiabana: o Lúdio tá com a máquina da prefeitura apoiando ele, e pode perguntar para qualquer servidor público. Qualquer servidor que está no grupo do WhatsApp, qualquer servidor que está vendo o que eles estão fazendo, estão sendo pressionados a adesivar o carro com o adesivo do Lúdio. Preste atenção, servidor público, você que está nos assistindo, adesivo não vota. Se eles te obrigarem a adesivar para que você possa se manter no emprego, é isso que eles estão, que eu tenho recebido informações, se eles estiverem te obrigando a fazer isso, mantenha o seu emprego, pode adesivar, não tem problema nenhum, mas adesivo não vota. Mostre para a população, Se mandar você embora, faça um vídeo, mostre para a população por que te mandaram embora. Não aceite a pressão. Esse grupo do Emanuel não vai continuar governando a prefeitura com o Lúdio Cabral. Nós vamos te libertar dessa pressão desse grupo do Emanuel e desse grupo ligado ao Lúdio do PT. E por que eu decidi colocar isso claro? Porque ontem foi muito nítido isso. A gente, inclusive, fez um vídeo, não sei se chegou a ver na rede social, com a mesma fala do Lúdio e do Emanuel, iguaizinhas. Se você pegasse e juntasse os dois, você ia ver a mesma fala, a mesma postura. O Lúdio, eu não sei se você já tinha visto isso ontem ele estava irritado, nervoso. Ele falava às vezes, do rosto dele saltava, ele bravo. Esse não é... Tá começando a revelar o verdadeiro Lúdio, sabe? Não é o Lúdio que ele usou na campanha. Esse é o Lúdio verdadeiro que tá saindo ali. Ele deve estar sob pressão, estresse e não tá conseguindo mais se segurar. E aos poucos tá revelando um Lúdio raivoso, um Lúdio que não é preparado para cuidar de Cuiabá, que nem ele mesmo diz. Um Lúdio que, quando fala de parceria, ele tá falando de parceria com pessoas erradas. A parceria que o Lúdio quer propor para Cuiabá é parceria com o Emanuel, parceria com o Estopa, parceria com o pessoal do governo do Lula que está fazendo coisa errada.
parceria com o Fávaro, parceria com o Antero. O pior de Mato Grosso, ele está fazendo parceria. Então, assim, de fato, a gente está preocupado, a gente tem colocado o nosso posicionamento firme, nós temos que resgatar Cuiabá. Cuiabá não pode continuar na mão dessas pessoas. Pedro Panocchi, fica à vontade, meu amigo. Está um pouquinho mais distante, mas participa conosco também nessa manhã. Muito bem, obrigado, Camila. Bom dia, candidato. O senhor tem dito, candidato, em diversos momentos, que suas propostas para Cuiabá são reais, que não dependem do governo federal para serem realizadas. Ainda assim, gostaria de saber do senhor se vai buscar parcerias com o governo federal e aí, mais ainda, em que áreas imagina que é imprescindível ter o apoio do governo federal realizando obras aqui em Cuiabá. Tá, vou responder de duas formas. Nós queremos acabar com a taxa do lixo. Não dá mais para continuar esse negócio. A legislação federal dizia que municípios que não tivessem a condição financeira de fazer a coleta e o tratamento poderiam tomar essa decisão. Não é o caso do nosso município. Nós temos a arrecadação de 380 milhões de reais de IPTU por ano. 380 milhões de reais de IPTU por ano. 650 milhões de reais de ISS por ano. E provavelmente chega a 700 milhões no ano que vem. De ISS, Imposto de Prestação de Serviço. 78 milhões de arrecadação de TBI. Tudo isso é receita própria do próprio município. Nós temos total condição de fazer o tratamento e a coleta de lixo, como já fazia no passado. Agora, o que precisa? O aterro sanitário precisa ser um aterro sanitário e não um lixão que nem era. E isso, a gente tem diversas formas de fazer isso. Até uma licitação justa e transparente, se for necessário, para que empresas com capacidade de investimento possam tomar conta dessa área. Nós podemos otimizar o serviço de coleta de lixo, até mesmo colocando inteligência artificial a nosso favor e colocando monitoramento nesses veículos de coleta de lixo para que eles possam fazer o rastreamento até mesmo dos buracos da cidade. Hoje as cidades mais modernas usam o caminhão de coleta de lixo como um instrumento de mapeamento da cidade para que a cidade possa tomar soluções mais eficazes. Agora, a taxa de lixo é desnecessária. Nós vamos acabar com a taxa de lixo em Cuiabá. Nós vamos acabar com esse sistema que foi colocado pelo Emanuel e que teve voto a favor da candidata do PT. É importante a gente também colocar uma questão muito séria. A Prefeitura de Cuiabá mandou na conta de água recentemente a cobrança de 3 faturas da água. 3 faturas de taxa de lixo na água. Olha que absurdo. Nós queremos perdoar essa dívida dessas 3 contas que vieram sendo cobradas na água. E aquelas pessoas que pagaram, nós queremos ofertar o desconto na próxima anuidade do IPTU, para compensar essas pessoas e devolver a elas o respeito que lhe foi tomado pela Prefeitura da gestão do Emanuel. Outra questão importante para nós. Olha, isso é plausível, isso é pé no chão. São propostas que são reais, possíveis de fazer. Não é igual o cara sair falando que vai plantar 1 milhão de árvores. Pô, cuidado, pô. O outro, ontem mesmo, ele falou que ia plantar 1 milhão de árvores, que todas as ruas ele ia fazer isso, que tudo ele ia colocar, que ia colocar 20 mil casas com energia solar. Gente, tem que ser responsável nas propostas. O governo federal do Lula agora, ele não construiu nenhuma casa do Minha Casa Minha Vida em Cuiabá durante os 2 primeiros anos do seu mandato. E não há previsão para o ano que vem. É só pesquisar no Google. Mato Grosso fica fora do Minha Casa Minha Vida para o ano que vem. O governo Lula não colocou. Então, se o governo Lula tem só mais 2 anos e ele não colocou Minha Casa Minha Vida em Mato Grosso no próximo ano, como que vai construir 20 mil casas num ano só? Não tem como. Entenda, o Lula, o Lúdio estão mentindo para a população cuiabana. É importante a gente também colocar outra questão. Os projetos para arrecadar recursos do governo federal são projetos constitucionais. A prefeitura tem que elaborar os projetos, encaminhar aos ministérios e captar esses recursos. Hoje mesmo, a Prefeitura de Cuiabá deixa de arrecadar recursos na área da saúde porque ela não instrumentaliza os agentes comunitários de saúde para poder fazer o levantamento de dados necessário. Ela deixa de arrecadar. Quando ela não apoia a vigilância sanitária, ela deixa de arrecadar. Quando ela não apoia a defesa civil, ela deixa de arrecadar. A prefeitura está deixando de arrecadar aqueles repasses que são constitucionais, direito dela. Por quê? Porque ela não apresenta os projetos técnicos adequados para que possa fazer captação de recursos. Então, nós queremos sim ter dentro da Prefeitura de Cuiabá
um espaço apropriado para elaboração de projeto e captação de recursos do governo federal, esses que são repasses obrigatórios e constitucionais. Pedro Panoc, a gente faz uma pausa ou podemos seguir por aqui? Qualquer coisa você vai me orientando. Thaís Assunção também tem mais algumas perguntas. Fica à vontade. Podemos seguir até o Podemos repórter seguir? chamando. Tá bem, podemos seguir. Bom dia, candidato. Os ouvintes estão mandando muitas perguntas aqui. Daqui a Pode pouco mandar, a gente pode vai dar mandar. uma atenção especial aos ouvintes. Mas eu gostaria de perguntar para o senhor a respeito do apoio. Na semana passada, o senhor recebeu o apoio do governador Mauro Mendes, né? Ele apareceu em um ato ali com o Bolsonaro, em algumas falas nas redes sociais, nos programas eleitorais, mas parece que agora o governador sumiu. O que aconteceu? O senhor acha que, de fato, foi um apoio importante para o segundo turno? Não, eu acho que não tem nada a ver isso daí que está sendo dito. Primeiro, na semana passada foi a semana de manifestações de apoio nacionais e estaduais. E foi ali que ele fez a sua participação. Esteve ele, o Romeu Zema, o Bolsonaro e tantos outros. Nessa semana a gente está se dedicando à rua, a gente não tá fazendo outras coisas. A gente está até diminuindo a questão de reuniões para ir para a rua, conversar com a população, pedir voto olho no olho. Acho que isso é um momento muito importante da gente conversar com todo o povo. E é importante a gente revisitar aqueles locais que deram um apoio para a gente, que nem eu estou fazendo agora aqui. Então, eu acho que isso é muito importante para que a gente tenha essa participação do povo. Ontem, eu tive uma experiência incrível. A gente foi para a Avenida dos Trabalhadores ali, a Dante Martins de Oliveira, e a gente ficou ali distribuindo material. Acabou nossos adesivos. Acabou, tivemos que parar em torno de 7h30 da noite, porque os adesivos que a gente tinha preparado para o local tinha acabado, e a gente já tinha mandado buscar mais, e acabou os que buscamos. Agora sim, Abílio, a gente vai precisar fazer aquela pausa para o repórter CBN, uma pausa obrigatória, mas em instantes a gente está de volta. Pausa obrigatória, ele falou, será que tá tendo horário eleitoral? Mas não, é o nosso horário aqui da rede, o repórter CBN, alguma liminar, né, Igor? Mas para a gente tentar aproveitar o máximo de tempo possível, eu pedi para a Thaisa também trazer aqui alguma pergunta do nosso ouvinte, eu não vou conseguir trazer todo mundo, mas vamos dar espaço também aqui ao pessoal que nos acompanha diariamente. Isso, o Pablo Fernandes, candidato, ele pergunta sobre passarelas na Avenida Fernando Correia e Avenida dos Trabalhadores, se o senhor tem algum projeto e proposta para isso. Pablo, obrigado pela sua pergunta. Nós precisamos sim construir passarela na Avenida Fernando Correia, também precisamos construir passarela na Avenida Miguel Sutil, e assim como outras avenidas de grande volume de veículos na nossa capital. A passarela é um instrumento que ela não pode ser apenas um caminho elevado. A passarela ela precisa ser agradável, ela tem que ser bonita, ela tem que apresentar uma boa vista, ela tem que ter um paisagismo adequado para ser um atrativo para que as pessoas possam fazer aquele mudança de caminho. Porque senão, às vezes acontece que nem na rodoviária ali. Você tem a passarela da rodoviária, que custou um absurdo de valor, e as pessoas continuam fazendo a travessia de pedestre na parte inferior da passarela. Isso afeta o risco das pessoas e acaba também comprometendo o fluxo da via. Então nós precisamos que ela seja um instrumento de paisagem, de contemplação da paisagem, de passeio, de caminho atrativo. Então, para isso, nós vamos ter profissionais, arquitetos, urbanistas, engenheiros de tráfego que vão fazer o cálculo adequado e o projeto adequado para que tenha bons projetos em Cuiabá. Só aproveitando, Camila, essa questão da infraestrutura, para responder também uma pergunta do Adilson, que ele pergunta sobre pavimentação dos bairros. Qual que é a proposta do senhor? Porque ele disse que na região dele, ali, ele não disse aonde que ele mora. Adilson, acho que mora no Parque Cuiabá, né? Parque Cuiabá. Ele disse que as ruas estão todas sem asfaltos. Olha só, o caso do Parque Cuiabá, ele tem algumas vias principais pavimentadas, mas as vias que conectam essas vias principais e as vias paralelas são as vias dos bairros, das ruas, das casas, elas são sem asfalto, nós temos que pavimentar. São pequenos trechos que são fragmentados, eu não sei se você conhece o Parque Cuiabá, são pequenos trechos ali que são fragmentados que precisam de pavimentação. Tem bairros históricos aqui da nossa cidade, como por exemplo o Jardim Mossoró, Residencial Cospó. É o meu, esse. Então, que continuam sem asfalto, temos que pavimentar. Tem que fazer primeiro o sistema de tratamento de esgoto, depois a drenagem, depois toda a infraestrutura de base, subbase e fazer o asfalto nesses bairros. Nós vamos fazer esses asfaltos. Posso te garantir, nós vamos pavimentar essas vias em Cuiabá. Por que eu falo para você que a gente tem que fazer isso? Porque isso também é uma questão de saúde pública. E se nós temos um problema na área da saúde, a gente precisa resolver essa questão da pavimentação urbana. Altos da Glória, tem várias regiões ali que não estão asfaltadas. A nossa cidade, ela está ali...
Tem um lugar que eu acho... Como que não resolveram isso até hoje? Me dá até uma certa indignação. Você já passou ali na frente do Vantuil de Freitas, indo pro Altos da Glória? Tem uma baixadinha Eu já passei ali. Cara, é só buraco, é só destruição. Eles fazem sempre um serviço mal feito. Precisa resolver esse problema. Precisa ajustar aquele local para o volume de água que passa ali e para que a infraestrutura dê continuidade e dê condições de funcionar. Então nós temos diversos bairros na nossa cidade, são bairros históricos, bairros regionalizados. Tem lugar que falta 300 metros de rua. Os caras asfaltaram quase tudo e esqueceram, né? Entre aspas. Não fizeram 300 metros de rua para concluir aquele pedaço do bairro. Nós precisamos, sim, cuidar da nossa cidade. E nós vamos fazer, tá? Nós precisamos e vamos fazer. 2 pontos que eu queria que o senhor comentasse também aqui, já pensando na hipótese, né, na possibilidade de o senhor ser eleito, que foi um tema também tratado ontem, né, do debate, o senhor recebeu algumas acusações de seu adversário. O senhor sendo eleito, como é que o senhor vai tratar a questão de indicações políticas dos seus aliados, né? O que vai ser levado em conta para o senhor aceitá-las ou não? E também já aproveitando, emendando esse assunto com relação ao secretariado, se o senhor já pensa num perfil, o que vai ser levado em conta também na hora de fazer essa composição, já tem nomes em mente? Queria que o senhor falasse desses 2 pontos, porque a gente sabe, quem ajuda a eleger também ajuda a governar. Essa questão de indicação e formação de secretariado, como é que o senhor está pensando toda essa pauta? Tá. Primeiro, a gente tem que entender que a Prefeitura de Cuiabá, ela é representatividade da participação popular. Tá? Como representatividade da participação popular, ela tem que também ter respeito à participação popular. Contudo, a Prefeitura de Cuiabá tem que ter o seu secretariado técnico. E aí eu já vou te dar um exemplo claro. Nós aqui já estamos apresentando quem será a nossa secretária de saúde. Eu já faço isso desde antes do primeiro turno, que é o nosso maior problema da Prefeitura de Cuiabá. A nossa secretária de saúde será a doutora Lúcia Helena. Esse é o meu desejo, eu já falei com ela, ela aceitou. A doutora Lúcia Helena, ela é médica pediatra, trabalhou 25 anos na Prefeitura de Cuiabá, servidora da saúde concursada da Prefeitura de Cuiabá, 25 anos, especialista em saúde primária e também homeopata. Ela foi presidente do Conselho Regional de Medicina e ela entende muito do assunto. E os demais secretariados? Eu quero também criar um banco de currículos dos próprios servidores públicos. Nós temos inúmeros servidores públicos da Prefeitura de Cuiabá que são pós-graduados, que têm doutorado, que são concursados, que têm a capacidade de nos ajudar. E também tem muitos contratados dentro da Prefeitura de Cuiabá que passaram pelo processo seletivo, passaram pelo processo de contratação da Prefeitura, que são altamente qualificados e que podem ser aproveitados nesses cargos da administração. Então, o que a gente entende? A participação popular, ela vem agora, nesse momento das urnas. E o que ela está dizendo? Ela está dizendo que nós queremos uma pessoa que tenha coragem de enfrentar o sistema e colocar pessoas qualificadas e técnicas para poder resolver o problema. É isso que a gente representa. É esse o desejo da população na gente. Então é por isso que a gente chega tranquilo. Nós não fizemos grandes amarrações políticas, nós não fechamos com o Emanuel que nem o Lúdio fechou, nós não fechamos com o Estopa que nem o Lúdio fechou, nós não estamos fechando com os caras que o Lúdio está fechando. Nós estamos chegando livre. Mas o senhor também vai admitir receber essas indicações? Nós entendemos que há espaços, por exemplo, que a participação ela é política. Há espaços que a participação é política, como, por exemplo, uma secretaria de governo. Ela é uma participação de relação política com a Câmara Municipal, é uma relação política com os deputados. Tem outros espaços que são de captação de recursos e que também são de participação política. Nós precisamos de alguém que consiga se relacionar muito bem com os deputados federais e senadores para captar recursos para o município. Então, ela é uma participação híbrida. Espaços adequados para a participação política e espaços adequados para espaços que devem ser ocupados por cargos técnicos. Secretaria de Educação, cargo técnico. Secretaria de Saúde, cargo técnico. Secretaria de Infraestrutura, cargo técnico. Seria 90%, basicamente, cargo técnico, o senhor disse. A maioria sim, cargo técnico. Pessoas que vão estar competentes para aquela área. Nós queremos um secretário de infraestrutura que entenda de pavimentação asfáltica, que saiba fazer com qualidade e eficiência, que tenha peito, coragem para enfrentar esses caras aí que têm os contratos, mas que não executam o serviço da forma correta.
para cobrar dessas empresas que façam o serviço da forma que tem que ser feito, da forma que está contratualizada para fazer. Que faça os projetos para que a obra seja feita com eficiência nos projetos adequados. Então, nós queremos praticamente um Tarcísio na parte da infraestrutura. Nós queremos um cara que resolva. Agora, o que acontece? Nesse momento, a gente não está discutindo transição de governo. Tem que ganhar. Se não ganhar, que adianta? Não dá para sair escolhendo todo o secretariado e depois não ganha. E aí? Então, nós temos que ter pé no chão. Para você que está nos assistindo, pé no chão, confiança, peça mais um voto. Não existe já ganhou. Não é o fato da gente estar na frente que já ganhou a eleição. Peça mais um voto. Converse com seus amigos. Derrube os fake news que eles estão soltando, as narrativas que eles estão soltando. Soltaram um áudio no WhatsApp esses dias que vocês tinham que ver. Falando que eu fiz uma reunião secreta. Absurdo. Absurdo. Falando que eu tinha pedido para não deixar entrar com o celular. Absurdo. Absurdo. E o mais absurdo, falando que tinha sorvete. Eu nem tava na reunião e nem tinha sorvete. Pô, tá de brincadeira. Os caras inventam cada coisa. Logo, Se fosse Coca Zero, até poderia. Logo eu gordo, pô. Logo eu gordo. Não tinha sorvete. E ainda para piorar, no áudio é tão absurdo. O áudio é tão absurdo que falavam que se eu fosse eleito prefeito, eu mandaria embora os funcionários do Estado. Eu falei, pô, os caras estão misturando tudo. E é esse tipo de eleitor, de cabo eleitoral que o Lúcio Cabral tem. Que não entende patavina das coisas, que mistura tudo e solta mentiras em grupos de WhatsApp. Então, assim, eu quero dizer para a população cuiabana, não caia nessas mentiras, não caia nesse absurdo. Se o Emanuel falar mais uma vez sobre esse assunto que ele falou, peça o exame toxicológico do Emanuel. Sabemos que ele gosta de uma Heineken, sabemos que ele tem a cultura de tomar um pouquinho de cervejinha. Agora, precisa saber se no momento que ele está gravando esses vídeos, se ele está sóbrio, porque para sair falando essas asneiras que ele fala, Candidato, eu tenho minhas dúvidas. Eu queria falar rapidamente sobre pesquisa eleitoral. No primeiro turno, as pesquisas eleitorais estavam igual aos institutos de previsão do tempo, durante as queimadas aqui em Cuiabá, né? Falava que ia chover e não chovia. Somente um instituto acertou. Esta semana, 2 pesquisas foram divulgadas, e eu fiz a seguinte conta. O número de eleitores aptos a votar em Cuiabá hoje é de 445 mil, arredondando. O que daria aí a cada ponto percentual de votos válidos, 4.450 votos. Levando em conta os números de eleitores que votaram no primeiro turno, para prefeito, 320 mil, daria em torno de 1%, 3.200 votos. Para a pesquisa Percent, divulgada ontem, Lúcio venceria a eleição com uma diferença de 19.200 votos. Levando em conta que todos que votaram no primeiro turno voltassem e votassem no segundo turno. Não aumentasse a abstenção e não aumentassem também a presença. Segundo o Atlas, apresenta uma vitória do Abílio com uma diferença de 22.400 votos. Agora, somando esta diferença dos 2 institutos, nós estamos falando aí de que os institutos estão imprecisos numa margem de eleitores que votaram no primeiro turno de 41.600 votos. É como se somasse a margem de erro de todos os institutos juntos. A resposta fácil para isso, Igor, é o seguinte. Qual instituto, foi a Percent ou a Atlas que acertou o primeiro turno? Foi a Atlas. Foi a Percent ou a Atlas que acertou o primeiro turno? Atlas. Então sobe os créditos e anula a Percent. A Percent falava que o Botelho estava com uma ampla vantagem e estaria no segundo turno. Aconteceu? Mentira. E olha que eu conheço o dono da Percent. Um cara de gente boa e tudo mais. Mas eu entendo que esse tipo de pesquisa é um tipo de pesquisa que é de desinformação e enganação da população. A gente tem que ser mais sério. Essas pesquisas que são para manipular o voto, tentar induzir o voto em alguma área, isso é mentira. A Percent soltou a pesquisa deles, uma pesquisa de desinformação, soltou na véspera da outra pesquisa da Atlas. A Atlas, no primeiro turno, que a Atlas é da UOL, tá? Da UOL, não tem nada a ver com a direita, não tem nada a ver com a gente, é uma pesquisa nacional da UOL. A Atlas soltou uma pesquisa no primeiro turno que seria o Abílio e o Lúcio no segundo turno e que o Botelho ficaria de fora. Nenhum outro instituto de pesquisa tinha soltado essa informação. Só a Atlas.
E ela foi ridicularizada no primeiro turno, porque todas as outras pesquisas, MT Dados, Percent, todas as pesquisas locais estavam Quest pontuando também. diferente. Até a Quest tinha errado no primeiro turno. Apesar que a Quest colocava eu e o Botelho parcialmente empatado. Mas foi um erro grave. Assim, são institutos reconhecidos que apresentaram resultados muito distintos do que aconteceu nas urnas. Agora a gente vê novamente a Atlas tentando manipular no dia do debate. No dia do debate, tentando induzir a população a achar que o Lúdio estaria na frente. Então, assim, o que eu deixo ao próprio Instituto? Tem um projeto de lei meu na Câmara Federal. Eu apresentei antes da eleição, não tem nada a ver com a eleição, já tinha apresentado no começo do mandato nosso, que os institutos de pesquisas, durante o período eleitoral, não deveriam soltar publicamente as pesquisas. Elas deveriam ser apenas de consumo interno, para que não houvesse a manipulação de dados e não houvesse a tentativa de indução ao voto do eleitor. Porque assim, quando um instituto de pesquisa ele não solta a pesquisa pública durante o período eleitoral, ele permite que todos os candidatos tenham uma condição igual de disputar. Agora, quando eles começam a induzir o voto, eles começam, talvez, a induzir o voto útil, querendo prejudicar o resultado da própria eleição. Um exemplo claro é o Romeu Zema, que estava com 2% lá em Minas Gerais e o cara ganhou a eleição. Outro exemplo claro é a Flávia Moretti, que o pessoal em todas as pesquisas estava dizendo que perdia a eleição em Várzea Grande e ganhou. O quanto que a Flávia não poderia ter de mais votos ainda se não tivesse uma tentativa de indução? Agora, qual que é a sua sensação, É Abílio? criminoso, é um crime, na minha visão, é um crime eleitoral tentar manipular o resultado da eleição através de institutos de pesquisas que não têm grande credibilidade e que trazem essa tentativa de manipular o voto do eleitor. A minha visão é bem clara. O eleitor cuiabano que está querendo mudança da nossa cidade, o eleitor cuiabano que quer mudar a realidade da nossa cidade, ele sabe que no domingo ele vai votar 22 e que no domingo ele vai mudar essa história de verdade. Eu queria te perguntar o seguinte, só para concluir esse assunto. Você me disse em entrevistas que tinha a sensação de que ia para o segundo turno, independente das pesquisas. Mas a sensação minha era por causa das ruas. Né? Mas essa mesma sensação agora, no segundo turno, é que você vencerá as eleições? Você acha que você vencerá aí por qual margem? Olha, Com a sua experiência já de 2 segundos turnos. Eu sou pé no chão, eu não canto vitória antes. Eu não saio falando, vou ganhar ou deixar de ganhar. Não faço Vai isso. ser apertada a votação, você acha? Eu acredito que são candidaturas bem representadas, são candidaturas fortes, são candidaturas que têm que ser respeitadas. Tem posicionamentos ideológicos, tem grupos políticos envolvidos na candidatura do Lúdio que fortalece a sua candidatura. Eu não vou cantar vitória antes. Eu vou sempre com muito pé no chão e muita responsabilidade. E cada dia que falta, eu vou para a rua e vou para o meio da rua, se necessário, e vou pedir voto 1 a 1, independente de estar na frente ou não estar na frente, independente de cada uma dessas circunstâncias. Nós vamos pedir voto como se estivesse no primeiro turno. Esse é o nosso papel. O papel do eleitor é ele no domingo, no dia 27, no domingo, ele apertar de número 22 e escolher o próximo prefeito de Cuiabá. Mas o que é importante é que a gente não pode, de maneira nenhuma, achar que pesquisa ganha eleição. A gente não pode achar que adesivo, que essa cobrança toda que se tem aí, o posicionamento na rede social ganha eleição. A gente entende claramente que o outro candidato, por exemplo, pode tranquilamente, o Lúdio, por exemplo, pode tranquilamente contratar, eu não sei se fez, mas pode tranquilamente contratar lá 100 pessoas para ficar na rede social comentando o nome e número dele e até mesmo alguns perfis fakes, ele pode fazer isso. Agora, o próprio volume de comentários na rede social, ele não significa resultado nas urnas. Pode ter 100 pessoas contratadas lá, comentando no site de notícia, falando o nome dele, falando o número dele, e eles tentando manipular o comportamento social da rede social das pessoas. Pode fazer isso. E vai trazer voto? Não. Por quê? Porque a opinião das pessoas hoje, elas estão votando de acordo com a sua consciência, a sua forma de pensar na política. Prova disso é que o candidato que tinha maior volume de rua no primeiro turno, e maior volume de apoiadores, até mesmo na rede social, eu acredito que era o Botelho. O Botelho tinha um grupo mobilizado. Eu até reclamei que eles deram férias para 600 servidores públicos, 600 servidores da Assembleia Legislativa durante o período do fim do primeiro turno.
Eu falei, poxa, tá usando a Assembleia para isso e tal. Fiz uma denúncia sobre isso, fiz uma reclamação sobre isso. Contudo, o resultado tá aí. Então eu deixo claro para a população cuiabana. Nosso papel é pedir voto até o último minuto que a lei permite. E a você que está nos assistindo, que quer a Cuiabá melhor, que quer recuperar a nossa cidade, você nos ajude. Combata os fake news e peça voto 1 a 1 até o último minuto do dia que a lei permite. Candidato, falando aqui um pouco mais de proposta também, em relação ao transporte Vocês me público. perguntam de outras coisas, eu respondo o que Não, você me sim, pergunta. naturalmente. Mas vamos falar aqui mais de proposta, inclusive os nossos ouvintes estão pedindo também para que o senhor comente em relação às propostas do senhor. E muito tempo, os nossos ouvintes, e aí independente desse momento eleitoral, tem uma reclamação em relação à questão do transporte público, de qualidade dos ônibus, de qualidade também em relação aos pontos de ônibus. É calor, no momento de chuva é a água que vai incomodar. Nesse sentido, o que o senhor tem para solucionar essas problemáticas que afligem, especialmente o trabalhador que desperta cedo, que precisa pegar o transporte público e trabalhar? O que o senhor tem em termos de projeto para solucionar esse tipo de problemas que é muito comum aqui em Cuiabá? Posso responder 2 propostas de mobilidade urbana? Uma Por na área de gentileza. transporte público e uma na questão dos outros tipos de modais? Posso? Nós queremos acabar com a indústria da multa em Cuiabá. Nós queremos acabar com a máfia do guincho em Cuiabá. Nós queremos acabar com esse sistema da rodando legal em Cuiabá, que fica aprisionando o veículo do trabalhador e das pessoas da nossa cidade. Aqui em Cuiabá, todo mundo sabe, esses radares escondidos, esses radares da forma como eles são colocados, eles são caça-níqueis da população cuiabana. Eles são ferramentas que extorquem o povo cuiabano, tomando do povo cuiabano o seu suado salário, o seu suado recurso que eles trabalham tanto. Acho que quase toda a população cuiabana, alguém já deve ter tomado algum tipo de multa em algum desses radares. Eu não sei se o Igor já tomou, que é um cara muito precavido, mas se ele já tomou... Você já tomou alguma multa aqui? Já tomei multa, sim. Algum de vocês já tomaram? Eu tô ilesa, deputado, mas eu sou uma motorista recente, mas ainda não tomei multa. E Graças você? a Deus. Thaís é campeã. Caís é campeão. Mas olha, vamos tomar cuidado também com essa situação. Mas olha só, o que eu te falo? Se a sinalização ela é adequada as pessoas não tomam multa. Por quê? Porque ela respeita a sinalização adequada. Quer ver um exemplo claro? Raramente alguém toma multa naquele semáforo, naquela lombada eletrônica em frente à escola Dom Pedro II, Presidente Médici. Raramente alguém toma multa ali. Por quê? Porque você tem um sinalizador informando a velocidade que você passa, informando aonde que tem que reduzir a velocidade. A lombada eletrônica, sem elevado, aquela lombada que é só o sinalizador com um marcador de velocidade, ajuda a precaver acidentes, ajuda a reduzir a velocidade e ajuda a não penalizar a pessoa que está passando na via. Agora, esses radares, que nem tem o radar na Miguel Sutil escondido, aquilo ali tem claro objetivo de tomar o dinheiro do povo. Não tem o objetivo de reduzir a velocidade. Eles mudaram o ponto agora do radar da Miguel Sutil, que antes estava lá em cima, perto da macro, e colocaram no começo ali do viaduto, saindo da curva do viaduto, e já tem um radar ali escondido. Cadê a sinalização que eles mudaram esse radar? Olha o absurdo. Olha o absurdo. Não é feito a sinalização de radar aqui para poder reduzir acidentes de trânsito. É feita a sinalização de radar para tomar o dinheiro da população cuiabana. Não podemos aceitar que isso continue. Outra questão, essa máfia de guincho, todo mundo sabe que ao lado do shopping estação, por exemplo, dá para estacionar os veículos ali, não afeta o fluxo de veículos, não afeta a mobilidade urbana. A população que estaciona ali geralmente são as pessoas que estão trabalhando no shopping, que não querem gastar uma parte do seu salário tendo que pagar o estacionamento do shopping. As pessoas que estacionam ali são pessoas que às vezes estão a trabalho, que veio deixar uma encomenda ou buscar uma encomenda. E direto você vê de forma triste, que a CEMOB vai lá e remove os veículos daquele local. Não podemos. Nós vamos demarcar aquele local como estacionamento público. Não é rotativo, não. Público. De maneira que as pessoas possam estacionar ali com tranquilidade e os seus veículos não serão removidos. Tem uma lei no município de Cuiabá, do vereador Quero. Essa lei diz o seguinte: não pode remover o veículo
se houver a possibilidade de regularizar no local a situação. Dá um exemplo. O cara estacionou no lugar errado e está afetando, por exemplo, está comprometendo a entrada e saída de veículos de algum local. Aí o guincho chega lá para remover o veículo do cara. O cara saiu e está na porta para tirar o veículo dele. Pô, deixa o cara, desce o veículo do guincho, deixa o cara levar o seu veículo embora para casa, aplica a infração que se tiver cometido a devida infração, para não ser omisso sobre esse caso, mas deixa o cara levar o veículo. Mas quer ver uma situação que me incomoda muito, me entristece muito? É você ver na Blitz os entregadores de aplicativo tendo as suas motos apreendidas por documento atrasado. É o sustento do cara. O cara já está passando baita de um aperto, sofrendo lá para transportar os alimentos e cuidar das pessoas e ajudar, inclusive, a setor de serviços e comércio e alimentação da nossa cidade. Só que, às vezes, o cara não tem, naquele momento, a condição de quitar ou pagar o documento dele. O que nós queremos fazer? Construir uma relação com o governo do estado, de maneira que a gente vai oferecer uma opção para que a pessoa possa ter um prazo para fazer o pagamento daquela documentação e também a parcela. Eu acho que as pessoas têm que ter o direito de continuar trabalhando, elas têm que ter o direito de ter uma segunda chance, elas têm que ter o direito de ter uma nova oportunidade. A educação do trânsito, ela não pode ser punitiva, ela tem que ser educativa. Quando a gente tem uma educação de trânsito educativa, ela ajuda a melhorar a mobilidade urbana. Outra questão que eu quero fazer nesse sentido. A gente quer colocar uma escola mirim de trânsito. Construir em Cuiabá um espaço que tenha tipo uma mini cidade, onde a população pode levar os seus filhos para poder estudar, brincar de ser motorista. As próprias escolas podem levar as crianças lá. E naquela escola mirim de trânsito vai ensinar a criança a colocar o cinto, vai ensinar a criança a respeitar a faixa de pedestre, vai ensinar a criança a respeitar o semáforo. Porque quando a criança aprende isso, ela ensina os pais. Ela está dentro do carro, ela vai falar, pai, sinal está vermelho, não passa não. Candidato, a gente vai ter que fazer aquela pausa. Eu vou pedir para o senhor ficar mais 5 minutinhos aqui conosco. A gente atende um último ouvinte também. Já a gente está de volta. Ainda tem que falar do transporte público. 3 minutos de volta aqui na CBN Cuiabá. Eu tinha prometido que a gente ia seguir até as 9, mas claro, né? A gente guardou um tempinho a mais aqui. Tem muito ouvinte participando, a gente não vai conseguir trazer todo mundo a tempo, mas vou pedir para a Thaisa fazer uma última pergunta daqui a pouquinho e amanhã a gente disponibiliza também o mesmo tempo ao outro candidato. Não, passa mais tempo pra gente e amanhã dá mais tempo pro Lúdio também, não tem problema não. Porque a gente também tem outra entrevista agora, candidato, por isso. Até para respeitar também ali a nossa próxima convidada. Mais rapidinho, o Panoc havia perguntado também sobre o transporte. Eu queria que o senhor falasse rapidamente sobre esse ponto antes da Thaisa fazer um último questionamento. Tá. O sistema de transporte público em Cuiabá ele tem que ser remodelado. Do jeito que está, não dá para continuar. Por quê? Porque ele paga as empresas pelo número de pessoas que passam na catraca. Assim, os ônibus sempre vão estar lotados. Porque é interesse da empresa de ônibus ganhar mais recursos passando mais pessoas pela catraca dentro do mesmo veículo. Não pode continuar desse jeito. A gente quer pagar as empresas de ônibus por quilômetro rodado. Muda toda a regra do jogo. Quando você paga por quilômetro rodado, o que a empresa vai querer fazer? Colocar mais ônibus para rodar mais quilômetros. E a gente quer que tenha mais veículos na nossa cidade, para que eles não andem mais lotados como estão. Nós vamos cobrar a lei que está em vigor na Câmara Municipal e também vamos cobrar o exercício do contrato. O contrato define o seguinte, que os ônibus têm prazo de validade. Eles não podem ser ônibus velhos que não estão rodando na nossa cidade. Hoje, em Cuiabá, tem ônibus de 11 anos rodando na nossa cidade. Sem ar-condicionado, quebrando, dando transtorno à população. Nós vamos também remodelar as linhas de ônibus para que possa ampliar mais os bairros. Não pode ficar, por exemplo, o distrito industrial sem um ônibus passando lá dentro. Poxa, olha a quantidade de indústria, a quantidade de empresas. Nós vamos criar um ligeirinho lá dentro do distrito industrial para ficar circulando só lá dentro, atendendo a população naquele ponto e vamos fazer a conexão dele com as vias paralelas que vão levar para os bairros. Nós também queremos remodelar a forma de pagar a passagem. Você vai ter uma opção, tipo um programa de assinatura, que nem tem o Metrocard em Nova York, que nem tem o Sampa Card em São Paulo, tem o Rio Card no Rio de Janeiro. Nós queremos que você pague uma vez por mês, se você quiser, optativo, uma vez por mês, e usar à vontade durante aquele período. Você pode pegar quantos ônibus quiser. Por quê? Porque a gente entende que o serviço de transporte público tem preço fixo. O ônibus passa o mesmo tempo, as mesmas vezes, nos mesmos lugares, então o custo dele é fixo. Então a gente precisa estimular o número
de pessoas. Candidato. Por exemplo, hoje as empresas pagam em torno de R$ 180, que é o valor do Vale Transporte que ela paga para o funcionário, que representa 2 passagens ida e volta todos os dias durante 25 dias, 24 dias. Vamos supor que seja isso. A gente dá um desconto de 30% para isso. E quem aderir ao programa de assinatura de uma vez por mês vai pagar 30% a menos durante toda essa mensalidade de um mês e usar à vontade. Olha só, não é muito mais interessante? Quando a gente vai fazer o programa de assinatura de 15 dias, a gente dá um desconto menor, de 15%, 20%. E quando dá o desconto de um dia só, aí já não se trata de desconto. A pessoa compra 2 passagens e ela pode andar à vontade naquele dia. Entendeu? Muda-se a forma de fazer o sistema de transporte público funcionar. E se a pessoa quiser continuar comprando uma passagem individual, aí é desejo dela. Já as empresas que pagam obrigatoriamente o Vale Transporte para o funcionário, porque é um acordo trabalhista junto à Justiça do Trabalho, a essas empresas nós vamos oferecer o programa de assinatura com 30% de desconto. Então ela já está fazendo esse programa, nós vamos dar o subsídio para ela, para que ela possa apoiar o seu funcionário a ter o sistema de transporte público eficiente. Transporte público não é só um instrumento de transporte de massa. A gente tem que entender isso. Transporte público é um instrumento de mobilidade urbana. Ele ajuda a melhorar o trânsito da nossa cidade. E quando o transporte público é ineficiente, como está sendo o caso nosso, aumenta o número de acidentes de trânsito. Porque muitas pessoas migram para a motocicleta, às vezes não têm experiência necessária dentro de uma motocicleta e acaba sofrendo muitos acidentes. Tanto é que a prova disso é que 70% dos acidentes de trânsito em Cuiabá são com motociclistas. E esses motociclistas com acidente de trânsito estão lotando também as UPAs da nossa cidade. Olha como mobilidade, transporte público, tem tudo a ver com saúde, que é o grande problema do Cuiabá. Saúde de Cuiabá não é só um problema individual de uma única secretaria. Ele é um problema transversal. Candidato, vou pedir para a Thaisa fazer a nossa última pergunta e a gente encerra até 9h15, tá? Para a gente atender também a nossa próxima convidada. Fica à vontade, Thaisa. Antes, Camila, só mandar um abraço aqui, porque houve muita participação. Agradeço a participação de todos. João de Oliveira, o Éder, José Leonel, Oséias Nascimento, Kennedy, André Figueiredo, Osiel. Eu separei uma pergunta aqui da Juliana, que é uma pergunta de outros ouvintes também, candidato, que é sobre a RGA dos servidores. A Juliana pergunta se o senhor vai pagar a RGA atrasada dos anos 20, 21 e 22 da pandemia. Ela disse que a área finalística ali da saúde, agentes de saúde, motorista, técnico, estão com esses RGA atrasados e também com salário atrasado. Salário defasado, perdão. Tá. Então, a todos os servidores públicos da Prefeitura de Cuiabá, não caia nos fake news que estão soltando nos grupos de WhatsApp, tá? Eu recebi os servidores públicos de Cuiabá, eu recebi representantes, eles me trouxeram uma carta de compromisso e nós assinamos a carta de compromisso sobre esses RGA que estão defasados. Nós assinamos essa carta de compromisso. Deixamos claro, de forma responsável, pé no chão, que nós vamos verificar como estão as contas da prefeitura, como que vai ser a aplicação desses recursos, porque existe uma lei de responsabilidade fiscal que estabelece um teto de 54% de gastos com folha de pagamento, mas eu também me comprometi o seguinte, que nós vamos auditar e fiscalizar esses contratos superfaturados que tem dentro da Prefeitura de Cuiabá, como, por exemplo, um contrato de 8 milhões de reais com a Limpurb para ponto eletrônico. 8 milhões de reais para ponto eletrônico. Pô, cara, brincadeira. Vocês que têm empresa, vocês que acompanham isso daqui, um ponto eletrônico não custa tanto assim. Agora, o sistema de ponto eletrônico por 8 milhões de reais numa empresa, numa secretaria adjunta, pô. Adjunta nem é para a prefeitura toda, é para uma secretaria adjunta. Esses contratos não podem continuar dessa forma. E com os recursos que vão sobrar da limpeza desses contratos de corrupção e superfaturados que existem dentro da prefeitura, nós vamos otimizar os recursos para dentro dos servidores do município de Cuiabá. Nós queremos revisar a lei orgânica da educação, nós queremos atualizar os planos de carreira dos servidores públicos, nós temos que ser responsáveis com esse RGA que não foi pago durante o período da pandemia, por causa da situação, inclusive, da própria pandemia, e queremos que o servidor público seja nosso parceiro. Porque eu, sendo prefeito de Cuiabá, eu preciso do servidor público do meu lado. Porque se eu não for um bom prefeito, o grupo do Emanuel volta. Então eu tenho a responsabilidade de ser o melhor prefeito que Cuiabá já teve. Eu tenho a responsabilidade de ser o prefeito da mudança da história de Cuiabá.
E para essa responsabilidade alcançar sucesso, eu preciso ter o melhor relacionamento com os servidores públicos de Cuiabá. Porque se eles não me ajudarem, eu não consigo. Então nós vamos ter o servidor do nosso lado, nós vamos ter a Câmara de Vereador do nosso lado e nós vamos oferecer a melhor gestão que Cuiabá já teve em toda a sua história. Candidato, obrigada. Queria agradecer a participação do senhor aqui mais uma vez, agradecer a toda a equipe da assessoria, desejar sucesso aí também nesses últimos dias. Obrigada por participar conosco, atender na medida do possível aqui os ouvintes, responder os nossos questionamentos. Obrigada mais uma vez. Obrigado. Pode pedir voto? Pode pedir, né? Então, Tem tá uns bom, segundinhos ali para pedir. Alguém mandou uma mensagem para você falando que se alguém que votou no Botelho no primeiro turno poderia votar na gente? Pode sim, não tem problema nenhum. Eu faço até um seguinte comparativo. Imagina que você na Avenida Fernando Corrêa com seu carro quebrado. E o carro é a Prefeitura de Cuiabá. E aí você torce pro Palmeiras, não é? Graças a Deus eu nasci com essa qualidade, deputado. Então, Camila. Mas você tá lá na Fernando Corrêa com o carro quebrado, no sol de meio-dia, e a Fernando Corrêa é movimentada como é. E você precisa tirar o carro dali. E aí você abre a porta do carro, a lataria do carro tá quente, as coisas estão difíceis, e você tenta do seu jeito, tentar empurrar o carro para fora da pista ali um pouquinho para poder não atrapalhar o trânsito e você cuidar do carro. E aí vem alguém com a camisa do Corinthians para ajudar a empurrar esse carro e tirar dali. E junta também alguém com a camisa do São Paulo para ajudar a empurrar o carro dali. Você vai falar, não aceito a ajuda do time, do outro time? De modo algum. Você precisa primeiramente tirar o carro do meio da avenida, resolver o problema do carro que está quebrado, que é a Prefeitura de Cuiabá, e depois a gente vai discutir a questão do jogo, do time, na torcida, cada um do seu lado, na hora do jogo. Mas quando está todo mundo com um problema em comum, que é tirar a Cuiabá desse lugar que ela está, quebrada conforme está, a gente vai aceitar o apoio de todo mundo. Você aceitaria o apoio de um corintiano empurrando o carro para tirar da Avenida Fernando Corrêa? Tem que aceitar. E o corintiano botando a mão lá na lataria quente do carro, junto com você, te ajudando. Tem que aceitar? Difícil, né? Mas tem que aceitar, não tem? Você vai precisar de todo o apoio para tirar o carro dali. E é isso que a gente está fazendo. Todo o apoio das pessoas que vão tirar o carro dali. Agora, tem um problema. Se vier alguém para tentar roubar o carro enquanto está no meio da avenida, aí a gente não aceita não, porque esse tipo de apoio de ladrão, de corrupto, de bandido, a gente não precisa. Obrigada, Bílio. A gente vai fazer um intervalo rapidinho, já já a gente está de volta. Vamos